Olá, como você está? Continuamos com a nossa conversa matinal. E essa conversa é a conversa do primeiro dia de uma nova semana. Louvado seja Deus! 24 de maio do ano de 2026. O título de hoje da nossa devocional é Espírito Santo, escrito por Marcos Passig, da cidade de Blumenau, Santa Catarina. E ele se baseou na palavra de Deus no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 1 ao 4. Diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E ainda que o Marcos Passig, ele sugere a leitura do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. O conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará que se lembrem de tudo o que eu disse. Ah, que texto! Alguns temas da fé cristã são mais difíceis de compreender. Dependendo de qual igreja você participa, pode ter mais facilidade de entender a respeito de Deus ou de Jesus Cristo. Mas quando se trata do Espírito Santo, é comum surgir alguma dificuldade. Afinal, quem é a terceira pessoa da Trindade? A resposta é simples: ele também é Deus. Embora não o possamos ver com nossos olhos, o Espírito Santo é uma pessoa, assim como o Pai e o Filho. A leitura bíblica relata o dia em que o Espírito Santo desceu sobre os discípulos de Jesus, mas enquanto ainda estava corporalmente neste mundo, o Mestre lhes ensinou e falou sobre o Espírito Santo. Em João 14, versículos 16 e 17, e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, que esteja com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. Se alguém me ama, obedecerá à minha palavra. O meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. O Senhor diz em João 14, verso 23. Ou seja, quando alguém recebe o Espírito Santo, também está recebendo o Pai e o Filho para habitar nele. Sua natureza apresenta-se de diversas formas que não é possível explorar em sua totalidade aqui. Um ponto importante é que a Bíblia o apresenta como o Espírito da Verdade. Está em João 14, na parte A do versículo 17. Ele tem o papel de ensinar, mostrar e guiar as pessoas ao conhecimento da verdade de Deus, que se revelou em Jesus. O Espírito Santo mostra que não existe outro caminho, outra verdade ou outra vida fora do Filho de Deus. Ele ensina que, sem Cristo, jamais chegaremos ao Pai. Revela a verdade sobre o pecado, a necessidade de arrependimento e sobre o juízo de Deus. Isso está em João, capítulo 16, verso 8. Num mundo cheio de falsidade e engano, ele ajuda os filhos de Deus a discernirem entre o certo e o errado, a fim de que não sejam enganados e levados a caminhos que os distanciem do Senhor. O Espírito Santo é quem nos ajuda a entender a verdade das Escrituras e a viver de acordo com a vontade de Deus. Bendito seja Ele por isso. Ah, querido, querida, bora? Bora falar com o nosso Senhor sobre estas coisas, sobre a preciosidade da terceira pessoa da Trindade? Vamos lá. Ah, Deus querido, puxa, neste amanhecer de domingo eu quero
Quero te agradecer pelo privilégio do descanso desta madrugada. É a madrugada em que não trabalho, então posso dormir um pouco durante a noite, posso ter as minhas forças renovadas e pude acordar bem, com saúde, atenta à tua voz. Que gostoso, Pai. Em nome de Jesus, o teu Filho amado, obrigada. Obrigada pela liberdade de abrir a tua palavra logo cedinho, abrir aqui o presente diário, este devocional e poder falar com o Senhor. Poder ler, ser relembrada do valor da terceira pessoa da Trindade. Bendito sejas. A importância do Espírito Santo do Senhor. Pai, Filho e Espírito. A presença do Senhor em nós, na minha vida, na vida deste meu irmão, na vida desta minha irmã. Homens e mulheres preciosos, que um dia o Senhor mudou a história, que um dia o Senhor os resgatou através do sangue do Cordeiro, o Filho amado, a segunda pessoa da Trindade. Fomos transformados pelo Senhor e creio que estamos sendo transformados, como diz alguém, né? Estamos em reforma, estamos diariamente sendo tratados pelo Senhor e este tratamento é fruto da ação da terceira pessoa da Trindade, o teu Espírito que é santo, aleluia, oh Deus, obrigada, obrigada por este amanhecer, podendo falar com o Senhor e sendo cada vez mais conscientizada do valor do Senhor na minha vida, na vida destes queridos, da presença do conselheiro, é o Senhor em nós nos dirigindo, nos dando a graça de uma vida de santidade, uma vida que anseia cada vez mais estar pertinho do Senhor, agradando o Senhor, uma vida em que só o teu Espírito Santo presente em nós pode nos ajudar a discernir o certo do errado, o que é bom e o que é mal, o que é do Senhor e o que não é do Senhor. Glórias a ti por isso. Obrigada pelas vidas que têm vindo comigo todos os dias. Exatamente assim, estamos sendo conduzidos pelo Senhor, sendo aconselhados pelo Senhor. E esse é o nosso desejo todos os dias, que o Senhor nos aconselhe, que o Senhor guarde o nosso coração, a nossa mente, para termos a mente de Cristo, para termos um coração igual ao do Senhor, um coração bondoso, um coração em que está sempre voltado para aquilo que é a tua vontade, no que diz respeito a sermos generosos, misericordiosos, justos, retos, termos sempre uma boa palavra na boca, palavra de bênção, palavra sábia, termos um coração em que aqueça com a presença exatamente do teu Espírito Santo, quando o Senhor se move em nós, nos conduzindo a aquilo que o Senhor quer que sejamos e façamos, falemos. Oh Deus, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho, a segunda pessoa da Trindade. Eu quero muito, muito alçar voos mais altos. Eu quero muito acertar aquilo que o Senhor tem para que eu acerte nesta terra e o Senhor seja visto, revelado, o teu amor, o teu poder, a tua grandeza. Oh Senhor, eu quero tanto ser alguém que a minha presença faça diferença, porque é o Senhor na minha vida. Seja onde eu estiver, dentro da minha casa, nas ruas por onde eu circulo, na casa dos meus filhos, na convivência com eles, com os netos, com as noras. Deus, com o teu povo na tua casa, nas ruas, com quem trabalho, com quem o Senhor tem me permitido lidar. Oh, em nome de Jesus, o teu Espírito Santo sendo revelado em detalhes. Pai, eu digo aqui pela vida deste meu irmão querido, desta minha irmã querida que vem comigo todos os dias, e eu creio que também tem este anseio de estar sempre atentos à tua voz,
conduzidos pelo teu Espírito que é santo, que os ajuda a serem sábios no lidar com seus filhos também, com seus cônjuges, com seus pais, com seus irmãos de sangue, irmãos na fé, com os seus pares no seu trabalho. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu clamo que o Senhor abençoe a casa destes amados aqui. Inicia uma nova semana, Senhor, e eles desejam estar cheios da tua presença, para que seja uma semana em que os teus feitos sejam realizados dentro e fora da casa deles, porque o Senhor é presente neles. Oh Deus, aqueça o coração destes queridos hoje, acendendo a chama do teu cuidado, do teu amor, do teu olhar, que vai mostrando o caminho, vai iluminando de tal forma que não errem, que não hesitem, que não desistam, em nome de Jesus, teu Filho, a pessoa da Trindade que morreu por nós, se sacrificou por nós, está à tua direita, intercedendo por nós, Deus de amor. Ajude esta minha irmã neste tempo desafiador que ela está vivendo, e o Senhor sabe quais são os desafios dela. Seja enfermidade física, seja enfermidade emocional, psicológica, seja aí um tempo na fé em que ela está frágil. Deus de amor, ajude-a, vai com ela. Através do teu Espírito Santo, vai com ela, Senhor. Acende a chama nela da fé, da força, da alegria, da disposição em se levantar para viver um novo tempo de verdade. Um tempo em que só o Senhor pode promover aos teus filhos, às tuas filhas, em nome de Cristo Jesus. A tua bênção sobre os seus esposos. Ajude-as a abençoar seus esposos com uma boa palavra, com um abraço, com um tempo de oração, com um tempo de carinho, com um tempo de cuidado, com um tempo de amizade, em nome de Jesus, o teu Filho. Só com a tua presença é que as tuas servas podem ser as mulheres que o Senhor deseja que elas sejam. Ajude-as, Pai. Conceda a elas o que elas precisam hoje para serem estas mulheres que o Senhor tanto deseja que elas sejam, para glória, honra, exaltação do teu nome na vida delas, na casa delas, na família delas, em nome de Jesus. E estes meus irmãos preciosos, ajude-os nesse tempo que eles estão vivendo, dê a eles também saúde, Pai. Precisam trabalhar, saúde física, saúde emocional, saúde psicológica, ajude-os, Pai, a serem homens que cuidem das suas esposas, trabalhando, suprindo a casa, orando com elas, por elas. Ajude estes homens, meu Deus, a terem discernimento do momento que eles estão vivendo, do momento das suas esposas. Dê a eles alegria em ser instrumentos teus na vida das suas esposas, na vida dos seus filhos, na vida dos seus sobrinhos, dos seus pais, na vida dos irmãos na tua casa, meu Deus, na vida daqueles que trabalham com eles. Ajude-os, meu Senhor, a terem clareza, e tudo isso eu creio que é através do teu Espírito que é santo, o Espírito que nos ajuda a entender a verdade. É isso que eu clamo pela vida destes meus irmãos, que o Senhor os ajude a discernir, a separar o certo do errado em todas as situações, nesta terra tão confusa, nesta terra em que o inimigo das nossas vidas se utiliza de coisas bonitas, embaça o nosso olhar em algumas vezes, fingindo ser uma coisa e é outra. Deus, oh Senhor, abra os nossos olhos, destampe os nossos ouvidos, trabalhe em nosso coração para que sejamos estes homens e estas mulheres em que o teu Espírito Santo é presente de forma ativa
brilhante, bonita, que pisque mesmo dentro de nós quando nós estamos indo na direção errada, que nos alerte, que chame a nossa atenção, que nos exorte, que venha nos ensinar. Deus de amor, oh, escuta a nossa oração. Alegra-nos, Pai, cada vez mais por sermos teus, por termos esta liberdade de falar com o Senhor e ouvir o Senhor. Queremos ouvir o Senhor. Queremos ouvir a tua voz, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Pai querido, o irmão e a irmãzinha que no dia de hoje o Senhor concede mais um dia de vida, eu quero agradecer pela vida dele, pela vida dela. Eu não sei quem é, eu creio que aqui no grupo alguém aniversaria hoje. Dia de vida, de festa, de alegria, de bendizer o teu nome, porque é graça da tua parte. São as tuas mãos derramando sobre a casa desta querida, deste querido, mais um ano debaixo da tua direção, nesta terra tão desafiadora, mas que o Senhor nos colocou aqui com propósitos santos e eternos. Então que estes queridos cumpram os teus propósitos com alegria, fortes em ti, sempre direcionados, ungidos, inspirados pelo teu Santo Espírito, a terceira pessoa da Trindade. Aleluia. Eu clamo e te agradeço pela misericórdia do perdão, do cuidado, da direção em mais este dia, em mais esta semana, no nome santo de Jesus, o Salvador, o Filho amado. Amém e amém. Aleluia. Amém, Senhor. Amém, amém. É isso, querido, querida. Que bom, não é? Começamos uma nova semana na presença dele. Que seja aí um domingo gostoso. Se você puder, vá à casa do Pai. Vá aprender mais das coisas do Senhor. Vá abraçar seu irmão na fé. Vá buscar a presença do Senhor na casa dele e volte cheio de alegria, cheia da presença dele. O que chegar às tuas mãos, excelência, hein? Não esquece. Beijos nas suas bochechas. Multidão dos que creram, era só um coração e alma, uma somente, uma semente, somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia. O que se parte, reparte a própria vida. Galho ligado à parreira, vida em comum verdadeira. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus. Sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Da multidão dos que creram, era só um coração e alma, muita alegria, singela vida. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo.
de todos.